Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Tito, capítulo 2, verso 7 e verso 8. E aí o verso 7 nos diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Meus irmãos, minhas irmãs, eu começo fazendo uma afirmação, e esta afirmação é a seguinte: ser líder não é uma tarefa fácil. Isto porque o exercício da liderança exige habilidade, exige um comportamento ético e um comportamento diferenciado. Isto falando de maneira geral, no aspecto mais abrangente sobre liderança. Então não é fácil. Todavia, a partir de agora, eu vou me direcionar ao aspecto da liderança cristã na esfera da igreja e da família. Sendo assim, com base na exposição desta passagem escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada a Tito, vejamos como deve ser o comportamento de um líder cristão. No aspecto, o líder, mas sendo ele sendo um homem, uma mulher, o aspecto daquela que está numa posição de liderança. Antes de prosseguir, eu deixo esclarecido que, na verdade, hoje eu vou ministrar aquilo que chamam da primeira parte. Em outras palavras, eu usarei o mesmo texto para pregar não somente agora, mas se Deus assim nos der a oportunidade, no próximo domingo também. Isto porque eu imagino, e tudo vem a cooperar, até por conta do horário, que se eu fosse abranger tudo na noite deste dia, ficar muito longo. E por ser o dia onde nós comemoramos o Dia dos Pais, nós ainda teremos no final uma singela homenagem. Então eu resolvi resumir. E aí hoje falar de dois aspectos do comportamento de um líder cristão. E no próximo domingo eu termino falando de mais dois, se assim o Deus eterno nos permitir. Então, sem mais delongas, vamos à exposição do texto. O primeiro aspecto de um líder cristão. O líder cristão, ele deve se comportar como sendo modelo dos seus liderados. O líder cristão, ele tem que se comportar como sendo modelo dos seus liderados. Note que o texto começa assim no versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E aí nós temos que entender a frase. Aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo a um líder. O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito. Tito era um líder. Era alguém que estava imbuído de uma responsabilidade de liderança, de comando. E aí, então, o apóstolo Paulo chega para ele, através da carta, e diz: torna-te pessoalmente, você, padrão de boas obras. Isto significa o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo estava exortando a Tito. O apóstolo estava dizendo mais ou menos assim: Tito, você mesmo deve em tudo ser um exemplo de boa conduta. Ou seja, o líder cristão deve ensinar, não apenas falando, não apenas gesticulando, não apenas mostrando o caminho que os seus liderados precisam seguir. O líder cristão precisa ter consciência de que os seus comandados estão atentos e sempre observando se ele,
o líder está agindo de conformidade com aquilo que ele está exigindo dos seus liderados. E aqui cabe uma aplicação para nós, irmãos. Antigamente, eu acredito que aqueles que já têm uma boa experiência de vida, já ouviram essa frase, quiçá até já a disseram. Era comum a gente ouvir a seguinte frase: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é? Era bem comum. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Às vezes acontecia com aquele pai que dizia assim: ei, pega ali o fósforo. Aí acendia o cigarro. Dizia para o filho. Aí daqui a pouco ele viu o filho acendendo um cigarro também. Dizia: ei, você não pode fazer isso não. Aí o filho dizia: mas papai, e eu não levo fósforo para o senhor? Aí vinha a frase: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Até que talvez naquele contexto funcionasse. A pergunta é: será que a frase ela é correta? Um líder cristão não deve ter a mínima dúvida quanto a isso. Um líder cristão, meus irmãos, minhas irmãs, ele e ela precisa ter a sua mente convicta de que a frase está errada. Porque aqueles que são chamados por Deus para exercer liderança na família, no trabalho, em alguma função na igreja local, precisam entender que não funciona esse pensamento filosófico simples, simplório e mais, completamente já desconectado da realidade atual. Não funciona. Dito isto, eu pergunto, na responsabilidade de um líder cristão, sendo você um homem ou uma mulher, não importa, como estamos exercendo a nossa função, meus irmãos. Não podemos esquecer que o nosso comportamento está sendo lido e observado pelos nossos liderados. Isso é fato, meus irmãos. Nunca houve e nem haverá um exemplo nesse aspecto da liderança cristã melhor do que o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o exemplo máximo sobre essa questão de liderança cristã. Se não, analisem comigo alguns versículos escritos pelo apóstolo João e que estão registrados no evangelho que ele escreveu, o evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, os versos 4 e 5 dizem assim: então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Meus irmãos, minhas irmãs, percebam a beleza da atitude do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o líder por excelência, lavando os empoeirados pés dos seus discípulos, dos seus liderados. Então, o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, quando trata do versículo 5 dessa passagem de João 13, diz assim: lavar os pés era uma parte essencial da hospitalidade, numa terra onde as pessoas usavam sandálias sem meias. Ainda hoje vocês percebem, já viram principalmente aquelas pessoas mais idosas, às vezes por causa das articulações, eles usam a alpercata e eles usam a meia, né? Ou então você vê até de sandália mesmo, ele está com a meia, por uma questão de saúde. Lá era uma questão de higiene mesmo, naquele contexto lá. E aí, essa tarefa de lavar os pés, que não exige nenhuma habilidade especial, era a tarefa realizada geralmente pelos empregados, detalhe, de menor posição na casa. Aquele empregado insignificante, aquele empregado ali que fosse de menor posição, cabia a ele pegar a bacia, a toalha e lavar os pés dos seus senhores
do seu senhor, da sua senhora, lavar os pés dos convidados que fossem recebidos na casa. E aí, neste caso, mesmo sendo o líder, o comandante, aquele que guiava e apontava o caminho a ser trilhado pelos seus discípulos, Jesus Cristo toma uma bacia com água, uma toalha, e ele faz o serviço de um servo. E o servo menor. Aqui cabe uma nota de rodapé, meus queridos. O líder cristão, ele ensina pelo exemplo que dá aos seus liderados. Ou seja, ele ensina mais com as suas ações do que com as suas palavras. E aqui cabe, na noite deste dia, por ser o dia dos pais, cabe uma exortação mais para nós, aqueles que já são pais e aqueles que já são casados e estão trilhando o caminho a serem pais. Ou aqueles até que estão solteiros, mas que almejam ser pai. De repente você que não é um pai biológico, mas você é um pai adotivo, um pai do coração. Notem, nós ensinamos aqueles que estão na nossa responsabilidade muito mais fazendo do que falando. Eles aprendem pelo exemplo. Eles aprendem por aquilo que eles estão sendo observados em nós. Por aquilo que eles estão observando em nós, melhor dizendo. De tal maneira que, se o tempo todo a gente exigir algo e o nosso comportamento for o oposto, isso não vai funcionar. Funciona enquanto houver aquilo que nós chamamos de princípio de autoridade sobre o maior, sobre o menor. Por que é que tem filhos que quando eles chegam já ali na tenridade, com 13, 14 anos, eles rompem e dizem assim, vou sair de casa, agora ninguém manda em mim. Enquanto ele estava lá com 10, até com 11, ele engolia seco, porque ele estava ali. Então, não era que o pai estava dominando ele, o pai estava usando da força. Entenderam? Uma coisa é você ser obedecido pelo respeito. Outra coisa é você exercer sua força e a pessoa ter que se submeter a você. Quando você é obedecido pelo respeito, independe da idade, você será respeitado. Quando é uma questão de força, por exemplo, o pai diz assim, fica quieto. Aí a criança, por quê? Porque é uma questão de autoridade, de força. Mas por dentro está ali. Aí nós sabemos de histórias, e quantas vezes já vimos até isso acontecer. De repente acontece 13, 14 anos, aquela rebeldia, sai de casa, por quê? Porque consegue já trabalhar, ganhar seu dinheiro e vai embora. Diz, agora manda em mim. Agora ninguém mais me segura. Porque enquanto estava lá, não era que ele estava obedecendo por uma obediência, por um respeito, não. Era uma questão da hierarquia forçada. E aí você, irmão, irmãs, principalmente nós pais, a gente não pode agir assim. Temos que ter esse cuidado. O tempo todo, abrindo aqui um parênteses, eu fico a pensar sobre isso e até comento com a minha própria esposa. Nicole tem 8 anos. E eu não quero que ela me obedeça apenas pelo princípio da força, do maior sobre o menor. Não, eu quero que ela me respeite como pai. Porque se ela começar a me respeitar agora, crescendo assim, com 15, 17, ela pode até dar os trabalhos que todo adolescente dá, mas ela vai ter o princípio do respeito. Mas se for apenas aquela coisa assim, de cima para baixo, oprimindo, dizendo assim, obedeça, obedeça. Quando chegar numa determinada fase, que poder andar pelas próprias pernas, não obedece mais. Não obedece. Porque diz assim, não dependo mais dele, já saio, já ganho meu dinheiro, tenho minha vida, não obedeço. Então não funciona. Por quê? Porque não viu os exemplos, ela viu apenas as ordens a serem dadas. Porque se ela vê os exemplos, ainda que lá na frente ela desobedeça, mas toda vez que desobedecer, a consciência vai doer e ela vai entender que não foi isso que ela aprendeu do pai. Então alguém já disse acertadamente o seguinte, meus irmãos, a boca pode dizer coisas lindas, mas atitudes sempre falam mais alto. A boca pode falar coisas lindas,
mas as atitudes sempre estarão falando mais alto para aqueles que nós estamos liderando. Note que Jesus poderia dar uma aula teórica sobre a humildade, não poderia? Claro. E possivelmente ele assim o fez. Mas a atitude silenciosa de pegar a bacia com água, a toalha, e ali silenciosamente, sem dizer uma palavra, começar a lavar os pés dos discípulos, quebrantou os discípulos e fez os discípulos ficarem abismados. Ao ponto de Pedro, que sempre era 880, né? Dizer, nada disso, jamais vai lavar os meus pés. Não, que é isso? Você é o meu Senhor. Continuemos ainda a observar o que João escreveu no capítulo 13 do seu Evangelho. Agora, se estiver aberto aí, vá ao versículo 13 até o 15. João 13, versículo 13 até o 15, irmãos. Diz assim: vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Perceberam que Jesus é o oposto daquela frase? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, eles faça o que eu fiz. Eu estou exemplificando, eu estou fazendo para que vocês entendam que devem me seguir no exemplo. Certamente esse verso 15, comentado pela Bíblia de Estudo de Genebra, diz o seguinte, irmãos e irmãs: a humildade de Jesus deve ser o padrão de seus discípulos, e o serviço de Cristo deve se refletir na vida cristã. Em vez de desejar o controle, os cristãos devem ensinar por servir. Sendo assim, o comportamento do líder cristão deve ser um comportamento que inspira seus liderados a praticar o que ele pratica, irmãos. Aquilo que realmente nós praticamos. E isso não é fácil, mas deve ser um exercício cotidiano. Como é que você quer que seu filho ore se ele nunca viu você orando? Como você quer que seu filho leia a palavra se ele nunca viu você lendo nada, nem a Bíblia, nem livro nenhum? Como é que você quer inspirar no seu filho a leitura, se você está dizendo, tem que ler, tem que ler, tem que ler, mas ele nunca ouviu com o livro na mão? Aí ele vai ler ali forçado para tirar uma boa nota, mas ele não vai pegar o gosto, o hábito. Ele não vai aprender, não vai ter curiosidade de saber por que é que isso acontece. Não é? Como é que você quer que seu filho adore a Deus se você não faz um culto doméstico? Não senta com ele à mesa, não abre a escritura com ele, com ela, não vai ensinando ali a orar, ainda que seja aquelas orações bem bobinhas, infantis, vai ensinando. Não é? Às vezes é necessário, meu querido, minha querida, proposital. Não é que você vai fingir, não é que você é um ator, mas proposital você criar situações que os seus filhos, aos pais aqui, e as mães, que são mães e pais, né? Que tem alguns que são mães e pais, né? Batalhadoras, guerreiras, criaram mesmo assim os filhos. Não tiveram aquela companhia paterna. Então é um sofrimento dobrado ainda, porque não teve aquela figura. Tiveram que suprir com toda a garra a figura paterna para o filho. Não é? Então nós precisamos, irmãos, irmãs, sermos exemplos para eles, para os nossos filhos. Então, eu repito, é necessário a gente propositalmente, às vezes, se permitir que eles nos vejam em situações que eles comecem a se questionar e talvez imitar. Seu filho já viu você ajoelhado orando? Já viu você realmente ali curvado, falando com Deus? Antes de comer aquele belo prato não, aquela comida que está no prato, claro, né? Antes de degustar, ele já viu você dizer assim, obrigado, Deus, por essa alimentação. Que bênção, vem de tuas mãos. Não é? Isso é uma bênção, irmãos. Isso vale mais do que as palavras, que às vezes a gente cobra só. Nota, irmãos e irmãs, para a gente avançar por conta do horário, foi exatamente isso que Jesus realizou. Ele ensinou
Ele foi exemplo para os seus liderados. E Paulo exortou a Tito a fazer a mesma coisa. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Agora um detalhe. Paulo diz isso, mas o próprio Paulo chama a atenção quando escreve aos Coríntios e diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem que ter muita coragem para dizer isso, né? Agora nota, ele não está dizendo assim, eu sou o modelo para vocês. Não, ele está dizendo, sejam meus imitadores como eu tenho imitado a Cristo. Então olhe para mim e tudo que vocês enxergarem em mim, entendendo que veio de Cristo, que já é Cristo que tem me ensinado, vocês imitem. Logo, Paulo está dizendo, imite as minhas virtudes que eu aprendi com Cristo, mas rejeite os meus defeitos, porque isso eu não aprendi com Cristo. Então, imite aquilo que eu aprendi com Cristo. Ele tem me ensinado e eu tenho vivido, então vocês façam isso também. Em segundo lugar, queridos, o líder cristão deve ter um comportamento que preza sempre pela verdade. Sempre. Observe que o texto, ainda no versículo 7, diz assim: no ensino mostra integridade. Em outras palavras, Paulo estava chamando a atenção de Tito para ele exercer a função de líder cristão, sabe como? Com sinceridade. No ensino, ou seja, quando você está ensinando, se no primeiro aspecto eu disse que nós temos que ser modelos, e nesse aspecto de ser um modelo, ensinar, falando, gesticulando, exemplificando, sempre com a verdade. Paulo estava chamando essa atenção de Tito a ser sincero. Isto é, Paulo estava dizendo assim: Tito, você precisa pautar as suas ações e decisões sempre guiado por aquilo que é verdadeiro. Isto significa que nem sempre aquilo que é feito e dito pelo líder cristão vai agradar a todos os liderados. Não vai. Ou qual é o pai que sempre vai ter uma atitude que desagrada o filho? Não vai? O pai não vai, nem tudo que o pai vai fazer vai agradar o filho, não. Nem tudo que a mãe faz agrada ao filho, não. Nem tudo que o pastor faz agrada, não. Nem tudo que o líder de departamento faz agrada, não. Mas ele tem que estar pautado pela verdade. Isso porque, na sua sinceridade e pautado pela verdade, o líder, ele vai corrigir, disciplinar, ele vai apontar o que for preciso ser mudado na conduta. Um detalhe, tanto do coletivo como na individualidade dos seus liderados. Haverá momentos que ele vai apontar o coletivo, chamar o coletivo. Haverá momentos que ele vai trabalhar individualmente, com aquilo que for necessário. Mas ele sempre vai estar acobertado, alicerçado, calçado pela verdade da palavra de Deus, com a Bíblia na mão. Então, ainda quando você diz um não, mas tem que ser um não, e um detalhe aqui muito importante, abrindo aqui uma notinha de rodapé, não façam isso, irmãos, isso é terrível, não funciona. É aquilo que eu disse, é você querer impor a sua autoridade de cima para baixo. Já aconteceu isso? Às vezes acontece com nossos filhos ou com alguém, aí assim, queria fazer assim, assim, assim. Não. Aí vem aquela pergunta básica, por quê? Por que não? Não funciona, irmão. Isso só funciona enquanto você está tendo a força. Mas quando você perder a força, isso não funciona mais, não. É fácil, sim. Aí como é que você vai impedir? Quando você diz não, por que não? Se você não der uma explicação e ficar só, por que não? Porque eu disse não. Isso não funciona. Porque isso gera um sentimento raivoso. E a pessoa fica dizendo assim, pois é, eu quero. Vai chegar um dia que quando disser não, eu digo eu faço e pronto. E eu nem vou dizer mais. Ainda que a pessoa não aceite, mas quando disser o não, não por quê? Por isso, isso e isso. Mas eu não concordo. Aí já é problema seu. Aí sim você tem que usar a autoridade. Aí é problema seu, mas eu estou dando as razões do não. E agora sim, quem manda sou eu, quem obedece é você. Mas aqui estão as razões. Porque mesmo depois, se ele desobedecer, vai dizer, mas ele ou ela que disse, realmente me deu as razões. Eu que fui desobediente, mas eu sei o porquê ele me disse não. O que não vale é só você dar o não. Mas se você explica, aí pronto, você segura a palavra. É não. E por quê? Porque eu estou explicando já.
por isso e isso. Não concordo. Aí não concordar é um direito seu. E continuar dizendo não é meu direito. E agora sim, eu mando, você obedece. Acabou. Aí a sua autoridade entra. Porque foi tudo explicado. O líder cristão, quando foi exigido dele, irmãos e irmãs, agir dessa maneira, dizendo não, às vezes corrigindo, ele agirá sempre com uma linguagem, um detalhe, sadia e irrepreensível. Isso é muito importante. O líder vai agir, vai, mas sua linguagem não é uma linguagem bruta, uma linguagem assim, iracunda. Não, ele vai agir com uma linguagem sadia, uma linguagem tranquila, com moderação e de maneira irrepreensível. Como descreve o versículo 8 do texto que nós estamos analisando. Aqui, há uma nota de rodapé. Agir com sinceridade significa que a verdade precisa ser sempre dita, irmãos. O líder cristão é aquele que fala a verdade aos seus liderados. Porém, que aqui é que muitos também erram. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu sou sincero. Não basta, você pode ser sincero, mas pode estar errado na maneira que comunica a verdade. Muitas pessoas que são, na verdade, deselegantes, são pessoas mal educadas, são pessoas iracundas, elas se escondem por trás dessa frase. Eu sou sincero, eu sou sincera. Ok, você pode ser sincero e sincera, mas há a maneira de você falar a verdade. Tem que ser dito, mas não é porque você é sincero que vai falar de todo jeito, não. A sabedoria do líder levará ele a entender qual o momento. A sabedoria do líder levará ele a entender qual a melhor hora, primeiro. Porque aí se você simplesmente se agarrar na sinceridade, você fala fora de hora, naquela hora inapropriada, que não era o melhor momento. Aí pronto, causa um problemaço. Aí, ó, o líder, irmão, ele é aquele que vai falar a verdade, mas ele é sábio. Ele tem a mente de Cristo. E na mente de Cristo ele vai saber qual é a hora melhor. Nem sempre aquilo que você sabe deve ser dito naquele momento, naquela hora. Deve ponderar qual é o melhor momento de se falar isso. E detalhe, não só a hora, mas qual é o melhor lugar para se falar isso? Qual o melhor ambiente para a gente tratar isso? Será que é público, no meio de todo mundo? Ou será que é privado, uma conversa só eu e ele, eu e ela, um momento a sós, propício, um momento em um lugar arejado, em um lugar bem tranquilo, que venha colaborar, ou corroborar, melhor dizendo, para o que vai ser dito. E aqui um detalhe, quanto mais o assunto for grave, mais cuidado deve ser também, devemos ter. O melhor horário, então, qual é o momento? Não, porque eu estou sabendo e vou falar. Não, peraí, é o momento? Não, aguarda. É o melhor lugar e a maneira mais confortável de se falar a verdade. Está confortável assim? Então, de repente, olha, o momento certo, o lugar certo e um ambiente confortável para que você fale. Então, não basta dizer, sou sincero e vou falar. Não. Porque, como já diz Martyn Lloyd-Jones em um dos seus livros, você pode ser sincero, mas pode estar errado na sua sinceridade. O que você está dizendo é verdade, mas a maneira de você falar a verdade está errada. Entenderam? O que é dito é verdade, mas a maneira que está sendo feito o processo está errado. Então, tem ou não tem que ter calma, prudência, sabedoria? Você imaginou? Hoje é dia dos pais, aí eu estou sempre pegando mais para nós, para mim também. Já imaginou Nicole cometer uma falha na escola e eu a repreender na frente de todo mundo da classe dela? Entenderam o que eu estou falando? Eu vou ter que repreender ela? Vou. Mas será que o melhor momento é aquele momento ali, quando ela está no meio de todos os seus amiguinhos, no meio dos professores, daquela turma? Será que é a melhor hora? Será que lá, naquele momento, é o melhor lugar? Será que está confortável? Será que não seria melhor e propício dizer, resolveremos depois desse caso? Então, entre eu e ela, em um ambiente propício, a corrigir, a disciplinar. Se for necessário até levar ela no outro dia, prontinha para pedir desculpas e perdão, se for necessário corrigir o que ela fez lá.
Mas ela vir já de casa pronta e dizer, oh, me perdoe, isso, do que chegar na hora e dizer assim, não, porque você é minha filha, não sei o quê, você só me dá trabalho, aquela coisa. Pronto. Você aumentou o problema, ainda envergonhou mais ainda a criança. Entenderam? Então, ó, peraí, vai ser resolvido. Né? Calma, vai ser resolvido. Aí você vai lá, trabalha direitinho. Quantas vezes, às vezes, acontece isso, né? Uma briguinha da escola, uma coisinha ali e tal, aí vem para casa. Aí eu vou pegar. Então, se você vai pegar a criança, e quando chega lá, já está lá. Às vezes as crianças dizendo assim, porque brigou, porque foi assim, porque não sei o quê, porque meu pai vai vir aqui e tal, pronto. Ok, a gente vai resolver. Aí leva para casa, o que foi que aconteceu? Se você fizer isso, já ganhou a confiança, vai falar a verdade. Não, aí fala a verdade. Foi isso, isso e isso. Ah, então você errou, amanhã vai ter que pedir perdão e desculpa, viu? Aí vai lá, normal, na frente da professora, quero pedir desculpa, quero pedir perdão. Aí você está ensinando, houve o momento certo, houve para a coisa acontecer. Né? Não basta chegar. E aí pode ser também entre as nossas relações. De repente você quer falar algo, mas de repente é o momento. Não, vou segurar aqui depois. Então, propício. Ô, irmão, vamos dar fazer uma caminhada na orla. Vamos assim, ó, vamos tomar um caldinho, vamos fazer assim, vem cá, num horário propício e tal. Eu queria conversar. Aí conversa. Aí ali você falou a verdade? Falou, mas você usou a sabedoria para falar a verdade. Porque o propósito não é só você falar a verdade, é você usar a verdade que você quer falar para abençoar aquele que está ouvindo a verdade. Entenderam? O propósito não é você expor o irmão com a verdade. O propósito é você o abençoar com a verdade. Então, caminhando para o final, irmãos, Efésios 4, 25 diz assim, ó, por isso não mintais mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que houve um momento na nossa história, por sermos mundanos, ímpios, que ou a gente mentia ou tínhamos a tentação para fazer isso. Né? Aí ele diz, agora como cristão, não faça mais isso. Cada um deve falar a verdade, dentro disso tudo que eu já expliquei. E Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, note, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Detalhe, nota, é sempre isso. Tem que falar de forma sábia e de maneira irrepreensível. Porque ele diz, vocês que são espirituais. Então, às vezes, eu não estou nem na capacidade de falar aquilo. Então, se vocês que são espirituais, ajudem aqueles que precisam ser corrigidos. Mas façam isso, agora um detalhe, com humildade, lembra do exemplo de Cristo, com humildade, e tenham cuidado para que vocês mesmos não sejam também tentados naquilo que estão fazendo. Aqueles que estão em compasso com o Espírito Santo devem corrigir os que foram enganados pelo pecado. Deve ter cuidado, porém, ao fazê-lo, para que o pecado não os engane nesse processo de correção. Então, isso posto, por hoje basta. Fica esclarecido que o líder cristão precisa de um comportamento que preza pela verdade. Pois se todos os servos de Deus devem andar, viver e zelar pela verdade, imagina então como a nossa responsabilidade é aumentada na função de liderança que exercemos. Seja uma liderança na sua casa, onde você é líder da sua família, você que é homem, seja uma liderança no seu trabalho, onde alguém depende de você e você ali está sob liderando ele lá. Seja uma liderança na igreja local, onde você foi chamado por Deus e dirige ali um departamento, seja um departamento A, X, enfim, qualquer um departamento onde você está inserido, seja em qualquer ambiente onde você exerce alguma função, a sua responsabilidade deve ser de você se comportar como modelo e prezando sempre pela verdade. Amém? E que Deus nos ajude como homens pais e aqueles que se preparam a ser pai.
ou que já são casados, ou que casarão. Não é? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e orar ao nosso Deus, irmãos. Ó Deus amado, Deus eterno. Não é fácil exercer a função de liderança. Não é fácil, Senhor, a gente desenvolver esse papel que o Senhor nos confiou, aqueles que estão à frente de algum departamento. Ó Deus, nós que estamos aqui, homens e mulheres, que lideramos, ó Deus, em alguma área, às vezes na nossa área secular, no ambiente do nosso trabalho, estamos ali, Senhor, e sempre tem alguém que depende da gente, de ser guiado, ensinado, conduzido, na própria igreja local, ó Deus amado, na nossa família principalmente, ajuda-nos em nome de Jesus. Pois não somos perfeitos, ao contrário, somos falhos, imperfeitos, carentes, ó Pai, da Tua graça. Então fortalece-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece a gente, homens desta igreja, fortalece também as mulheres que exercem papéis de liderança no seu lar, infelizmente, porque não tem a figura paterna. Então elas se colocam ali na figura de provedora. Algumas têm que trabalhar, têm que batalhar para colocar o pão sobre a mesa. São líderes. Algumas, ó Pai, criam filhos, educam, sozinhas, são líderes, ó Pai. Algumas, ó Pai, batalham e lutam arduamente, porque não tem a companhia de alguém que auxilie. Então, dê porção dobrada em nome de Jesus. E ajuda-nos em nome de Jesus a todos nós. Ó Deus, que aqueles que estão numa função de serem liderados, que eles entendam, Senhor, que ainda que recebam um não, ainda que ouçam algo que os contrarie, nunca é para o pior. O intuito é sempre para o melhor. Então, em nome de Jesus, obrigado, Deus, na noite deste dia. Queremos encerrar, ó Pai, esta pregação com esta oração e rogar as ricas bênçãos ao que vem agora na sequência, que é a questão dos pais. Em nome de Jesus, amém e amém.